Estamos aqui de volta para dar continuidade e como eu conversei com vocês, a bioética ela vem acompanhando os avanços, né, da ciência, da tecnologia. Eu acredito que nos últimos anos, na última década, deu um boom na parte robótica, tecnológica. Recentemente tivemos o próprio Conselho Federal de Medicina reconhecendo a robótica, regulamentando isso enfim, para isso que a bioética existe, tá? Uma das funções dela é justamente balizar essas inovações. A segunda metade do século XX, ela trouxe mudanças muito significativas aqui para a saúde e os historiadores dizem que essas mudanças equivalem somente ao período em que o homem passou de nômade para sedentário, ou seja, é uma mudança, uma virada importantíssima para nós, né? Porque quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ele entende que ele pode plantar, que ele pode ter uma casa, construir uma casa com conforto, ter uma família e deixá-la ali naquele ambiente, né? Construir uma comunidade fixa, e isso faz com que ele avance, né? Ele passa a ter, formando raízes, ele consegue se conectar, ele consegue crescer, ele consegue inclusive melhorar economicamente, né? E a gente tem alguns marcos aqui que eu trouxe para vocês. Primeiro, a indústria farmacêutica, que sem dúvida continua sendo um dos personagens importantíssimos para nós. A criação do anticoncepcional, o transplante de órgãos, os transgênicos, projeto Genoma, nanotecnologia, olha que já faz até um tempo, 91, eu lembro quando isso aconteceu. Tratamento de disfunção erétil, clonagem, células-tronco, células sintéticas e eu adiciono aqui nessa lista a robótica, tá? Hoje a gente tem juristas, pessoas ligadas à saúde estudando essa parte da robótica, responsabilidade civil especialmente, mas o meu escopo aqui é avaliar essa parte de bioética, da relação com o ser humano. Eu tenho um dos meus orientadores do mestrado, ele fala algo que eu gosto muito, que a robótica, a tecnologia, ela vem para nos servir de fato e que a gente pode aproveitar a facilidade que a tecnologia nos traz para nos aproximar mais do paciente. Um dos grandes receios da tecnologia, e eu posso falar da telemedicina também, que não é o tema agora, mas é bem polêmico, especialmente com relação à bioética, relação médico-paciente, parte de regulamentação, e uma das críticas é o distanciamento, né? A gente pode ser, né, que isso cria um distanciamento. Há quem diga que sim, há quem diga que não, né, que há quem entenda que isso pode inclusive aproximar. Mas o ponto é que a tecnologia está aí, a gente negar a existência dela também não faz sentido. E quem sabe aproveitar, né, as benesses dessa tecnologia para a gente se aproximar do paciente, trazer ele para perto, acolher, né? É isso que faz a diferença, né? E não simplesmente ser um bom técnico e estudar muito para entender todas as doenças e não entender de ser humano, né? Aqui a gente procura entender de ser humano. Acho que é isso que vai fazer a diferença tanto para o médico como para o advogado, enfim, para quem trabalhar com saúde. A bioética ela abrange algumas temáticas. Primeiro, valores da profissão da saúde, né? Vocês vão ter o módulo específico sobre isso, investigações biomédicas, as questões sociais, em que a gente vai falar mais no módulo da bioética intervencionista, e a transcendência da vida humana e da saúde humana e vida dos animais e planetas. A bioética, ela emerge e ela se consolida a partir da percepção simbólica da existência do outro e da necessidade de relacionar socialmente, que é o que a gente chama de bioética das relações. Então, embora a bioética foque no indivíduo e foque na necessidade individual de cada um, especialmente nesse primeiro momento quando ela surge, é muito importante, como eu falei logo no início, em que a gente entenda que a necessidade de cada um é diferente, né? E quando a gente se relaciona com o ser humano e quando a gente vive em sociedade, é fundamental que a gente tenha essa clareza. Que o que é certo para você não é certo para o outro, que não necessariamente tem certo e errado. Eu gosto muito de falar sobre isso, não tem certo e errado, tá? Na bioética a gente tem direcionamentos de acordo com o caso concreto e o que é mais importante, o não julgar.
tá? O não julgar é uma das características principais de quem quer trabalhar com bioética, né? Quando alguém decide não fazer um tratamento, ou fazer, né, ou quer ficar vivo a todo custo e ser entubado ou não, né, a gente costuma julgar muito. Ou no caso polêmico de testemunha de Jeová, que a gente vai desenvolver mais para frente, e a gente fala, puxa, mas não quer receber a transfusão por conta da religião, não nos cabe o julgamento, né? É informar, acolher, mostrar todos os efeitos dessa escolha, isso é importante, e conjuntamente decidir, mas o dono dessa decisão é o paciente, sempre, né? Então a gente auxilia nessa decisão. Então não julgar e não querer que a sua razão se sobreponha a outra razão é um dos pilares fundamentais aqui para a gente trabalhar com a bioética de uma maneira eficaz, né? Porque a parte teórica é importante, mas ao aplicar é fundamental que vocês tenham essa consciência, né, de se despir de alguns valores, né, e não querendo que vocês mudem os valores de vocês. Não é isso. Cada um tem o seu, tem sua religião, né, o seu contexto social, mas que o seu valor não sobreponha ao valor do outro. Essa que é a ideia da bioética. As questões da nova medicina, elas também fazem parte aqui do nosso escopo de trabalho de estudo. O primeiro deles é a comorbidade, né? Nós seres humanos somos um ser humano com várias doenças e infelizmente, e por várias razões, tá? E também sem julgamento aqui, a medicina se tornou muito especialista. Então se hoje a gente tem uma dor de cabeça, a gente já vai no neuro mega especialista, tem dor no pé, vai no mega ortopedista, né? Ou ginecologista e vai no mega especialista e tudo mais. Ok, especialistas fazem parte e acho que dependendo da situação, sim. Mas se a gente der um passinho para trás, a gente percebe que grande parte desses pleitos dos pacientes poderia ser resolvido por um médico generalista e especialmente o que ele sente pode ter uma mesma origem. Então eu gosto muito de falar da enxaqueca, que é um mal que me assola. Então a enxaqueca ela pode ter relação com hormônio, pode ter relação com o meu estresse, pode ter relação, sim, com alguma questão neurológica, né? Mas os meus médicos não se conversam, né? E eu vou tratando a enxaqueca de várias formas, com vários especialistas que não se falam, tá? Além disso, a enxaqueca também pode ser fruto ou consequência de um outro problema que eu tenho, e isso não necessariamente os médicos têm essa visão por não me olharem como um ser humano inteiro. Eles acabam olhando a doença. Isso acontece na grande maioria, tá, dos médicos, pela formação. Então, a gente vem formando pessoas que olham para a doença mais do que para o ser humano. Então, esse é um ponto que talvez a gente precise reavaliar, reorganizar. Doenças crônicas, né? Doenças crônicas também é um dos pontos, porque hoje, diferente de 50 anos atrás, a gente vive com a doença crônica por muito mais tempo. Então, eu tenho uma doença, eu sou diagnosticado, inclusive doenças gravíssimas como câncer, hoje você tem uma sobrevida superior ao que era há poucos anos, 50, 30 anos atrás. Então, isso faz com que você conviva com pacientes doentes por mais tempo. Antes, esse paciente tinha o diagnóstico, morria, né? E então a gente não precisava se preocupar com esse tratamento a tão longo prazo. Hoje, sim, né? Esse paciente vive com qualidade, de preferência, por um bom tempo, e a gente precisa aprender a lidar com esse paciente, né? Claro, a gente já vem lidando há muito tempo, mas não era algo em que a gente despendia muita energia, né? Porque a sobrevida dele era baixa, hoje não. Inclusive, isso implica em outras questões como deshospitalização, né? Colocar esses pacientes em hóspice, ou seja, que vão ter um tratamento, um cuidado paliativo e dando qualidade enquanto doente, né? São novas maneiras de enxergar esse paciente e a sua relação com a doença também. Pandemia, que durante muitos anos esteve no meu slide, infelizmente a gente vem passando por uma. A gente tem
a pandemia como referencial, porque engloba diferentes culturas, né? Então, é uma doença que está no globo, tá no nosso planeta. E aí, uma das coisas que impacta muito aqui para mim, que foi algo que me fez repensar demais, foi alguns fechamentos aí de fronteiras, especialmente quando a Omicron ressurge, né? E a gente achava que estava com a pandemia controlada e vem a Omicron, fala, peraí, pessoal, vamos repensar. E por que a Omicron se disseminou? Porque a gente tinha a população africana não vacinada. A porcentagem, se eu não me engano, era de 5% na época que a Omicron disseminou, né? E com essa disseminação, rapidamente voltou para todo o globo, né? Porque hoje as fronteiras elas estão menores, né? A gente consegue atravessar aí o oceano em horas, o que antes demoravam meses, né? Essa é a grande diferença. Por isso que os historiadores acreditam que as pandemias aconteçam com mais frequência, né? Porque na gripe espanhola ela chega de navio, né? Demorou meses para chegar aqui, né? As pessoas para se locomover também demoram dias, semanas, meses. Hoje são horas, minutos, dependendo da situação. Eu chego no Rio de Janeiro em menos de 1 hora, né? Então essa diminuição das fronteiras, né, acaba fazendo com que a pandemia prolifere muito rápido. E essa discussão da Omicron, né, quando acontece, a gente simplesmente decide fechar a barreira, né, como se isso fosse resolver. Ou seja, eu protejo quem é mais rico e não me preocupo com quem é mais pobre e quem não foi vacinado, né? Enquanto as pessoas falam, a gente só vai vencer isso quando todo mundo for vacinado, né? E a gente está preocupado, mais uma vez, em dividir a população entre ricos e pobres, né? Então, são questões que a gente vem aí, que vieram à tona, a Covid, pessoal, assim, muito triste, né, o que a gente vem passando, mas ela trouxe muitas lições, e até positivas, tá? Para que a gente não repita, e para que a gente questione, para que a gente consiga realmente evoluir, né, no nosso debate. Terceiro, interferindo na relação médico-paciente é um clássico, né? O clássico do paciente que vai no Google e já chega no consultório sabendo o que quer, né? A indústria farmacêutica interfere demais, tá? Nesse contexto, querendo vender seus medicamentos, sim. Eu que trabalho com compliance, procuro demais entender as intenções da indústria farmacêutica, que 95% das vezes é pegar os seus dados, né, é saber como que os médicos estão ou não prescrevendo seus medicamentos e o quanto que eles precisam melhorar aí no input e no approach com esses médicos. Então, a indústria farmacêutica, como eu falei, é um personagem que vai sempre estar presente. Hoje ele é o stakeholder mais caro, né, mais rico, e ele tem muito poder, né, poder econômico, né, na nossa sociedade capitalista. Então ele vai interferir sim, e a gente precisa estar preparado para isso, entender os mecanismos para que a gente não se venda a essas interferências. Então, terceiro, interferindo na relação é algo cotidiano para nós e a gente precisa entender. E outras coisas, como plano de saúde, né? Então, olha, a gente vai pagar a UTI até tal data, passou disso, aí o hospital corre para uma deshospitalização, a gente não tem como deshospitalizar, ou não há tempo para deshospitalizar, mas se eu não fizer isso, eu não recebo. Então, são esses dilemas, né? A bioética pode ajudar muito a gente. E para terminar, né, esse terceiro tempo aqui com vocês, eu gosto de trazer esse cenário de conflitos de valores éticos, tá? Porque ele, eu digo sempre, é o que eu olho todos os dias e falo, meu Deus, e agora? Qual deles vai prevalecer aqui diante desse caso concreto? Então, a gente tem a medicina, que visa a saúde, né, o atendimento, né, a atividade fim, né, que é atender o nosso paciente e visar a saúde, o bem-estar. A pesquisa, né, que está em busca aí sempre de cenários para poder desenvolver as suas pesquisas e ganhar dinheiro, né, também com isso. Apesar de que, pessoal, assim, sendo muito, muito honesta com os pesquisadores e muito empática com eles, assim, grande parte dos que eu conheço buscam a pesquisa pela pesquisa mesmo, tá? Fomentam a pesquisa para trazer um bem para a sociedade. Há sempre um status, sem dúvida nenhuma, né, da questão de eu ser o cientista, publicar o meu artigo, publicar aí a minha descoberta, mas há uma certa questão aí financeira envolvida, mas pesquisadores
muitos deles estão ali pela pesquisa mesmo, pelo fomento e por trazer sugestões ou novos tratamentos para os pacientes, tá? Então, no meu mestrado eu vejo muito isso de perto e eu tiro o chapéu aí para esses pesquisadores que, diante de tantas dificuldades que o Brasil traz, conseguem aí seguir fazendo pesquisa no Brasil, né? Porque a gente exporta muito pesquisador, pela falta de estrutura que a gente tem, mas a pesquisa aqui é muito séria. Dentro desses conflitos, a gente tem também a instituição de saúde, né? As instituições têm os seus valores, eles têm os seus interesses. Um deles, sem dúvida nenhuma, é manter, né, a parte lucrativa, que é algo que, para quem trabalha com bioética, muitas vezes é até difícil de entender, compreender, que muitas vezes isso acaba se sobrepondo a outros interesses, mas é um negócio. E é um negócio que busca a saúde, busca a assistência do paciente, mas que precisa se manter em pé. O SUS a mesma coisa, a parte da gestão toda, gestão pública é fundamental. O interesse fim para todos nós aqui, né, independentemente em que lado que a gente esteja, qual que seja a nossa atuação, é o paciente. Então isso é inegável, sempre tem que ser o paciente. Por mais que a gente tenha outros interesses envolvidos, o paciente para a gente aqui é o nosso foco de atenção, tá? Mas certamente a instituição tem toda essa questão estrutural, né? Toda a parte relacionada a suprimento, né? Então tudo isso acaba trazendo outros interesses para a instituição, tá? Universidade, que traz um diálogo importantíssimo com a sociedade. A gente viu durante a pandemia quantas vezes os professores falando sobre isso, falando sobre a Covid, trazendo informação de qualidade, né, e não fake news, informando a população devidamente, com base nos estudos, com base também no que eles estavam vendo. A gente não tinha muito tempo de fazer estudo, a gente tinha que passar o que estava acontecendo, e eles fizeram um diálogo importantíssimo e fundamental, né? E por fim, não menos importante, é a indústria, né? A indústria aqui, ela vai pegar bem pesado diante desses conflitos, ela vai querer que seus interesses prevaleçam, sim. Ela é importante, né, porque ela cria os medicamentos, os insumos, toda a parte de medical device que faz parte de toda a assistência. Sem eles também a medicina não sobrevive, mas como tem a parte financeira envolvida de uma maneira muito alta, por ser uma indústria riquíssima, e ela era a segunda, mas parece que ela se tornou a primeira. Eu não tenho certeza ainda dessa fonte, mas se ela não for a indústria mais rica do mundo, é a segunda mais rica do mundo. Ela perdia para a Bélica, mas eu vi há pouco tempo numa palestra, o palestrante dizendo que era a primeira, então eu preciso até verificar essa fonte. Mas de qualquer maneira, é uma indústria riquíssima que movimenta muito dinheiro, tá? E aí, por estarmos na sociedade capitalista, como eu falei, esse dinheiro prevalece, né? Esse interesse prevalece. Então, o nosso exercício aqui vai ser olhar esse cenário dentro do conflito, observar dentro do caso concreto o que vai prevalecer, sempre pensando no paciente, não esquecendo dele jamais, né, o bem que a gente vai fazer. Algumas decisões, algumas tomadas de decisão nossa, enquanto, né, gestor e auxiliando a gestão, pode impactar muito negativamente nos nossos pacientes, né, e são eles que a gente quer de volta, são eles que a gente quer na nossa organização, que sejam fiéis, né, então pensem muito nisso diante dos seus conflitos, tá? Não deixem interesses secundários, como só a lucratividade, né, ou só a pesquisa, né, deixem que o nosso foco principal, que é o paciente, fique de lado. Tá bom, pessoal? Então, encerro aqui mais um e a gente se vê no próximo.